Olá, meu nome é Lucas Durigon e eu quero aqui trazer hoje para vocês um assunto para nós pensarmos juntos, ok? Que se trata das três etapas do aprendizado, as três etapas do ensino, ok? E isso é algo que eu creio, acredito, se aplica em todas as áreas da vida, desde um pequeno assunto até mesmo a formação escolar de uma pessoa, desde o pré-primário até a sua faculdade. E quais são as três etapas que eu acredito? Primeiro eu quero dizer que essa é uma opinião minha. Nós temos aí várias escolas pedagógicas, escolas de opiniões de como você deve executar o processo educativo a fim de ensinar as pessoas, né? Temos vários exemplos, alguns bem-sucedidos, outros nem tanto. E na minha experiência de quase 30 anos no processo educacional dando aula, eu gostaria de colocar para vocês aqui, vejam se vocês concordam comigo, que todo o processo educacional se dá em três etapas. Três passos para que ocorra o aprendizado. Primeira etapa é o processo didático. Simplesmente quando a pessoa, seja na sua vida como um todo, ou num assunto específico, ela precisa coletar informações, ela precisa aprender sobre algo, ela precisa adquirir informação sobre aquilo. É a etapa pedagógica, a etapa didática. Na segunda etapa, a pessoa faz uma análise crítica. É preciso que se passe pelo processo analítico, processo de analisar, processo de criticar. Criticar não no sentido de descer a lenha, mas no sentido de fazer análise, uma crítica analítica. Então, nesse processo é quando a pessoa vai questionar, tá, ok? Tudo que ela aprendeu, vai colocar aquilo debaixo da sua análise e vai investigar mais a fundo. E o terceiro processo, né, do aprendizado e do ensino, que eu acredito, é o processo produtivo. O processo produtivo é quando a pessoa coloca, então, aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela analisou, os conteúdos que ela adquiriu, e ela resolve devolver isso de alguma forma como uma produção, como um ensino, como algo que ela pode transferir para outras pessoas. Então, vamos lá, resumindo, três etapas. A didática para adquirir conhecimento, a analítica crítica para analisar tudo que foi aprendido, e a produtiva a fim de transferir para frente, mandar para frente aquilo que aprendeu. Deixa eu dar alguns exemplos. No processo educacional de uma pessoa que dura a vida, vamos pegar aqui as três fases do processo educativo: escola fundamental, ensino médio e faculdade. Independente do que vem para frente, mas as três mais assim, as três bases, tá ok? Veja se você concorda comigo que, além do processo educativo se dar nessas três etapas, nesses três níveis de escolaridade, as idades das pessoas, quando ela participa desses três processos dentro da idade correta, também coincide. Então, na infância, quando a pessoa está no ensino fundamental, ali desde o pré-primário, depois do primeiro ao nono ano, ela está num processo de aprendizado na escola fundamental de adquirir conhecimento. Uma criança, até os seus 12 para 13 anos ali, que vai até mais ou menos 14 esse ensino, ela ainda está em fase de precisar colocar para dentro de si, da sua memória, da sua mente, os conhecimentos básicos do que ela precisa aprender para a vida. Então, não adianta uma criança nessa idade querer discutir, né, os aspectos políticos e geográficos da distribuição da população se ela não tem noção sequer de como que é feita, de como está essa distribuição. Ela tem que ter noção de coisas básicas da geografia, por exemplo, de que grandes cidades têm mais habitantes, área rural tem menos habitantes, regiões onde se oferece mais emprego tem mais gente. Então são informações que são dadas para a criança nessa fase do fundamental, em que ela está acumulando informações. É claro que todas as fases são intercambiáveis. Então, claro que já na fase do processo do aprendizado, a pessoa faz análises, faz críticas e às vezes até produções. Uma criança, ela faz redações nessa fase, né? A aula de português lá, ela produz um texto. Então ela também trabalha nos outros níveis do processo educativo, mas o foco, a concentração é para adquirir conhecimento. Bom, quando chega no ensino médio e essa fase coincide com a idade da adolescência, e a adolescência tem por característica ser uma fase de contestação, de crítica de tudo que aprendeu. Geralmente é nessa fase que os adolescentes ali levantam questões de tudo. Ah, mas isso está errado, aquilo não é assim, não sei quem me falou, está tudo errado, o mundo está errado. Por quê?
Porque é natural que se faça uma análise crítica de tudo que aprendeu. Isso faz parte do processo de ensino e de aprendizado. E o jovem, o adolescente nessa idade, ele precisa ser estimulado a fazer essa análise, mas fazê-la da forma correta. Não fazê-la sem opinião, sem ter bases para isso. Então, a partir do momento que eu vou fazer uma análise, uma crítica, que eu vou dizer, isso está errado, isso eu não concordo, isso que eu aprendi não tem nada a ver. A partir do momento que eu faço isso, para fazê-lo, eu tenho que fazer essa análise em cima do que foi aprendido. Não adianta, por exemplo, eu querer dar uma opinião de um assunto que eu não tenho informação suficiente sobre ele. Então, um adolescente acha que ele aprendeu o suficiente e ele quer dar uma opinião sobre os processos produtivos de uma indústria. Então, pode sim dar opinião sobre os processos produtivos de uma indústria, desde que ele tenha lido sobre isso, estudado. Não apenas ouvido uma frase de alguém, ouvido uma opinião qualquer e achar que já sabe para dar todas as suas análises. Mas no ensino médio, esse processo educacional de fazer algumas análises nas escolas que dão valor para isso, tanto que é no ensino médio, que geralmente se insere aulas de filosofia, de sociologia, que são matérias que levam para esse tipo de pensamento crítico e é muito importante desenvolvê-lo, é nessa fase então que se faz isso e deve-se sim estimular o pensamento crítico, a análise, aquilo que a pessoa possa contestar, que ela possa dizer se aquilo que ela aprendeu faz sentido ou não. Inclusive, nessa fase, não é adequado, embora também ocorra, assim, claro, os processos são intercambiáveis, para continuar dando opinião e fazendo uma análise, fora o que eu já aprendi, eu talvez tenha que aprender um pouco mais. E para dar uma opinião, ou para produzir algo, ou para talvez gravar um vídeo como esse, ou fazer um texto, ou fazer algo na sociedade que se refere, produzir, que se refere àquela análise que foi feita, precisa passar pelo processo analítico, ok? Por esse processo de análise. A terceira etapa que eu acredito importante no processo de ensino e aprendizado é o processo produtivo. Então, essa pessoa que passou pelo ensino fundamental, ela aprendeu, essa pessoa passou pelo ensino médio, ela passou por uma fase de análise, coincide com a idade ali de adolescência, ela vai para a faculdade e na faculdade começa-se a esboçar, ainda tem alguma análise, mas começa-se a esboçar o processo de produção. O que mais se valoriza numa faculdade, o que mais se procura numa faculdade é que os alunos façam seus trabalhos, produzam seus trabalhos, A maioria das faculdades no final do curso pede para o aluno fazer o trabalho de conclusão de curso, que nada mais é do que resumir ou produzir algo que venha a colaborar com o conhecimento da sociedade, da humanidade, mediante aquilo que ele aprendeu, que ele analisou, que ele estudou. Então agora ele coloca isso em prática e alguns seguem esse caminho se tornando aí cientistas, produtores de conteúdo com qualidade, tá ok? Conteúdo que venha de um processo de análise e de aprendizado, tá? Não conteúdo que tira do nada aí, não conteúdo que fala qualquer bobagem, tá ok? Estou falando nesse tipo de produção. A produção do processo de aprendizado e ensino. E nesse processo, pensa numa pessoa então que depois de aprender e de analisar vai se tornar professor para reproduzir e para multiplicar, para que alguém mais aprenda dele, para que ele produza esse ensino, ele teve que ter aprendido. Então fica muito claro nessas três etapas que, por exemplo, eu não tem como eu produzir algo sem ter aprendido e analisado. Bom, vamos supor que eu aprendi bastante coisa e agora eu quero ensinar. Mas eu nunca passei pelo processo da experiência de analisar aquilo. E durante o processo de análise, muitas vezes é importante também, sempre que possível, colocar aquilo em prática. Fazer algo prático com aquilo que eu aprendi. Bom, mas vamos supor que alguém aprenda e queira já produzir, multiplicar para outra pessoa, ensinar para outra pessoa, sem passar pelo processo analítico. Ela vai ser questionada na hora de ensinar. Na hora de ensinar, alguém vai perguntar, mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas você tem certeza? E talvez aquela pessoa que está ensinando não consiga dar as respostas, porque ela não passou pelo processo de análise e de aprofundar aquilo e de entender todas as questões relativas ao que ela está ensinando. Está entendendo? Então, quando eu tento produzir sem ter passado pela análise, pelo processo intermediário da crítica, a minha produção, o meu processo se torna um tanto quanto vazio, um tanto quanto sem conteúdo, sem estabilidade,
um tanto quanto sem firmeza. Claro que eu não posso nem pensar em produzir algo que eu não tenha sequer passado pela primeira etapa de aprender. Eu não tenho nem o que falar, nem o que passar para frente, né? Porque eu não aprendi nada. Isso é muito comum também, eu dei o exemplo da escola, da vida, assim, né? Ensino fundamental, médio, faculdade. Mas isso que eu estou falando serve para qualquer coisa. Então, por exemplo, se você quer tratar de um assunto e dar a sua opinião na internet, e produzir um vídeo, ou colocar ali uma postagem em texto, sobre um assunto, vamos dizer aqui, política. Se você não ouviu, não aprendeu, não leu sobre isso, e não analisou, não passou pelo processo de analisar, é muito provável que na hora de dar a sua opinião vai falar coisas que não tem muito a ver. Como é que você pode produzir uma opinião sem ter passado pelo processo de aprendizado, uma leitura, né, alguma coisa, e uma análise para aprofundar isso mais? Então, um simples assunto que você queira abordar, um simples assunto que você queira colocar, para chegar no processo de você colocar para frente, precisa ter passado pelas duas etapas anteriores. Assim como também, se eu aprendo, né, e eu aprendo algo importante, eu vou ler um livro, por exemplo, e eu não faço ali nem análise, nem produzo nada, aquilo se torna inócuo. Eu leio o livro, uma historinha que entra na minha cabeça, mas eu não analiso, não critico, não aprendo com aquilo, não gero um conhecimento dentro de mim, eu apenas li. E muito menos vou ter condições de passar para frente. Às vezes a pessoa não tem nem interesse de passar nada para frente, né? Mas se torna algo vazio, algo sem conteúdo, sem sentido. Se você leu e aprendeu, precisa analisar, precisa criticar, precisa aprofundar, precisa esmiuçar o assunto. E é muito importante também que você passe isso para frente. Imagina se todos os professores, ou se todo mundo hoje que aprendesse, não tivesse interesse de ensinar para alguém para frente. Logo, logo, a humanidade não aprenderia mais nada, não é? Imagina se todo mundo que aprende hoje parasse e não passasse para frente o seu conhecimento. Como é que ficariam as gerações futuras? Iriam aprender o quê? Ah, mas tem internet. Já tem, porque alguém produz e fala na internet coisas que aprendeu e passa para frente. Se não tiver quem faça isso, não teremos mais na humanidade o conhecimento evoluindo. Mas, para podermos passar para frente, precisamos ter as duas bases antes. São muito importantes. Entenderam? Então eu queria saber a sua opinião sobre isso, das 3 etapas do processo educativo. Leia o artigo que está aí na descrição do vídeo para você poder dar a sua opinião também, o artigo de texto que está falando sobre isso. E até a próxima!